Dia desses, conversando com uma amiga, ela me confidenciou que o marido tem se arriscado mais na cozinha durante o período do isolamento, mas que isso tem sido uma desgraça, não porque ele cozinhe mal, mas porque ele não lava a louça, não lava o fogão. E aí, quando ela o questionou sobre isso, ele falou: mas eu não sou o Rodrigo Hilbert, eu não sei fazer tudo. Eu fico pensando o quanto que o isolamento não está reforçando as nossas práticas machistas. Bem, num momento como esse, em que a morte nos ronda, esses momentos eles são emblemáticos para fazer emergir o que é de pior e melhor em nós, né? E tanto o machismo como o racismo são os recalcados na sociedade brasileira, né? São as nossas feridas narcísicas. E aí, pensando sobre isso, por exemplo, em relação às mulheres, esse exemplo que você deu, né, do companheiro que quer cozinhar, mas não quer lavar a louça, né? Ele quer participar do momento da criação, mas ele não quer limpar. Isso tem a ver com um elemento que é muito típico, ainda sem dizer o nome, muito típico dessa junção da nossa sociedade em que racismo e sexismo eles se mesclam. Ainda quando esse elemento, essa imagem, essa pessoa negra e pobre não está na cena. Por exemplo, é quando você não consegue deixar vazio esse lugar do serviçal, esse lugar de que alguém vai limpar aquilo que eu sujei, alguém vai fazer aquela parte menos, que eu considero menos nobre, alguém vai, de certa forma, fazer aquilo que eu não quero fazer. Isso é típico de uma sociedade que está construída sobre esses pilares. Então, pensando em relação a isso, né, esse lugar do serviçal, de alguém que tem que fazer para mim, ele nunca pode ser vazio. Então, ele sempre vai ser ocupado por uma mulher. Então, nessas hierarquias, muitas vezes, né, o que vai acontecer? Se esta mulher ela pode delegar essa função a uma outra mulher mais pobre, ela vai delegar e essa outra mulher vai fazer essa função. Se esse homem pode delegar a uma outra mulher, ele vai tentar fazer isso. Isso porque, vamos pensar, né? Tanto o racismo como a diferença de gênero, eles serviram e servem como subsídios para a acumulação capitalista, né? Então, a invenção do negro como corpo mercadoria foi fundamental para a construção do capitalismo moderno. E desde a acumulação capitalista também se deu justamente pela apropriação desse trabalho não pago, que é o trabalho doméstico das mulheres. Foi justamente por causa desse trabalho não pago das mulheres que fez com que criou-se uma lógica, uma racionalidade, que inclusive as mulheres podem trabalhar sem receber, ou receber muito menos do que os homens, porque na verdade o trabalho que elas fazem, dito feito, trabalho doméstico, é um trabalho não remunerado. Então, vou voltar a dizer, né, em relação à Covid, em relação às crises agudas, elas são ótimas como espelhos para a gente se olhar tanto do ponto de vista como sociedade, mas também se ver como pessoas, indivíduos. O que não é exatamente que a Covid reforça o machismo, mas ela faz com que ele se expresse. Também tenho lido com frequência, e isso assusta, que os casos de estupro e os casos de violência doméstica estão aumentando e aumentando muito. Né? Isso é a Covid ou somos nós? Bem, Luiz, somos nós, né? Nós adoramos arrumar álibis para os nossos problemas e desvios, né? Bem, nós temos uma tradição patriarcal colonizada. Essa tradição patriarcal colonizada fez com que as diferenças baseadas em raça e gênero fossem estruturantes das desigualdades e de toda sorte de violência desse país. Bem, nesse momento da Covid, em que a quarentena obriga que várias mulheres tenham que conviver ou ficar mais tempo com seus algozes, impedindo inclusive que elas fujam da violência,
isso vai favorecer que o número de denúncias se amplifiquem. Bem, isso de novo diz sobre a gente tanto do ponto de vista de que somos, né, dessa tradição misógina, patriarcal, mas também diz sobre o que eu falei anteriormente, sobre o déficit de políticas públicas. Na medida em que você não tem uma série de políticas públicas que ao longo dos anos fosse melhorando, né, esses índices, veja bem, nós somos um país que a cada ano aumenta-se a taxa de feminicídio. Ano passado foram mortas cerca de 1.300 mulheres cujo o crime que motivou, né, essas mortes, né, esses crimes se deram pelo ódio motivado pela diferença de gênero. Então, para pensar sobre isso, é preciso pensar políticas públicas que vão, de certa forma, tomar como essas diferenças de raça e gênero como estruturantes das desigualdades. Então, você tem que ter políticas específicas para isso. Então, para falar de novo, né, para reiterar, somos nós, essa sociedade em que a Covid e a crise, de certa forma, colocou um espelho, e nesse espelho temos que olhar para aspectos não tão confortáveis assim, pouco confortáveis, mas que são realidades e que são vivenciados por um número significativo de mulheres nesse país. Não tem como a gente não lembrar do clássico da Angela Davis, né, sobre mulheres, classe e raça, em que ela habilmente, já há algumas décadas, entrelaçava, né, essas três categorias. O fato do preconceito contra a mulher existir, mas quando ele se soma com a cor da pele, quando ele se soma com a condição social, isso se potencializa ainda mais. É possível pensar essa associação também para o Brasil? Como que dá para fazer isso? Essa associação é totalmente não só possível, Luiz, como eu acho que é impossível pensar o Brasil sem trabalhar nessa interseção, né? Porque aqui no Brasil, raça, estrutura classe e as dimensões das desigualdades de gênero, elas são também estruturantes. Bem, eu gostaria de falar sobre isso contando uma história um pouco relacionada agora ao início da Covid. Logo no início da Covid, eu comecei a observar os relatos de pessoas brancas da classe média, classe artística, as pessoas da classe média, falando e relatando o quanto que nesse momento agora da pandemia, o quanto estava sendo, como estava sendo diferente ou difícil elas terem que lidar com duas questões. Uma era manter as suas responsabilidades profissionais e ao mesmo tempo ter que se ocupar da limpeza da sua casa e do cuidado dos seus filhos. Isso porque algumas delas, até falando com certo orgulho, dispensaram as suas empregadas domésticas. Eu estou abrindo esse exemplo como orgulho porque isso não trata-se mais do que uma obrigação do ponto de vista do que aquilo a gente falou anteriormente, de quem está comprometido com a vida. E a gente sabe ainda nesse momento que existem pessoas que ainda mantêm as suas empregadas domésticas nas suas casas, sendo expostas e expondo as suas famílias, né, ao risco. Bem, eu vendo esses relatos, e historiadora adora ver relato, ainda mais esses relatos do tempo presente, eu vendo esse relato, de novo, como enunciado, eu chamei esse relato de uma certo sofrimento, angústia da classe média branca durante a quarentena. E a angústia da classe média branca durante a quarentena é justamente se livrar do que eu tô chamando de síndrome da Sinhá. O que é a síndrome da Sinhá? E retomando um pouco o fio da questão anterior que você me fez, é justamente essa dificuldade de deixar o espaço do serviçal vazio, desocupado. E isso, porque isso tem a ver justamente com essa interseção,
né, de que eu me vejo e me coloco como alguém privilegiado, me sinto privilegiado, me sinto de uma certa forma melhor do que as outras pessoas, e por isso há determinadas afazeres que eu não vou fazer. E aí, justamente por isso, né, que eu tô chamando dessa síndrome da Sinhá, ela vai se expressar por uma certa angústia, né? Por essa angústia de que eu tenho que me colocar nesse lugar de alguém que vai precisar limpar a minha própria sujeira, cuidar dos meus próprios filhos. Quer dizer, pessoas adultas, vários relatos, pessoas aparentemente adultas, com um certo sofrimento, ou no outro polo, narrando isso como se isso fosse uma certa vantagem. Bem, narrativas extremamente infantilizadas que vai, né, justamente ao encontro do que eu já tinha falado e pensado quando a gente está falando de uma certa, que de um dos braços da governamentalidade racista é o que a gente pode chamar do racismo estrutural, mas aí do ponto de vista já de uma certa mentalidade, uma mentalidade que vai se expressar por meio de determinadas afecções. Por que é bom colocar isso nesses termos? Não é do campo da moralidade, né? Não é do campo da moralidade, né? Mas sim é do campo de que a própria cognição e da maneira como as pessoas pensam e estruturaram suas vidas, elas não conseguem ver a sua vida sem a presença de um serviçal ali fazendo. E aí vamos pensar sobre isso, como que isso se expressou para as mulheres negras. Não é, de novo, não é natural, para usar essa palavra de novo, né? Não é natural em que várias gerações de mulheres o único emprego disponível seja de trabalhador doméstico. Quer dizer, várias mulheres que poderiam estar usando as suas habilidades, sua inteligência, sua força em outras tarefas durante gerações e gerações. O único trabalho que lhe foi dado foi esse. Bem, isso, de novo, a Covid, a crise falando sobre nós. E aí eu chamei essa angústia, né, como uma angústia que tem a ver com a síndrome da Sinhá e a síndrome de abandonar essa Sinhá, né? Só que, vamos aqui pensar, se a gente projeta uma outra sociedade, nós não vamos conseguir construir uma outra sociedade sem nós nos livrarmos das neuroses burguesas e das neuroses coloniais. Acho que é sempre bom aí retomar um clássico, né, da Lélia Gonzalez, né, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, em que a Lélia vai dizer, olha, o racismo faz parte de uma neurose cultural brasileira. E mais recentemente, né, pesquisadores na área da psicanálise, que estudam psicanálise e racismo, têm falado e têm mostrado o quanto que o racismo é estruturante da subjetividade brasileira. A subjetividade aqui não tratada como esse aspecto mais interior, mas subjetividade pensada como as formas históricas de sujeito, as formas históricas de pessoas. Bem, novamente a Covid nos mostrando quem nós somos, né?